Uma tela de 7 metros pintada pelo proprietário domina a sala de um apartamento feito sob medida pelo arquiteto Geraldo Brognoli. Reveja essa reportagem no programa de hoje. Indústria de vidro e alumínio aposta em opções que vão desde a fachada de prédios à decoração de interiores. Acompanhe alguns lançamentos de uma feira realizada em Florianópolis. E ainda, entrevista com o designer Paulo Alves, que esteve em Florianópolis para um bate-papo sobre seu trabalho autoral. São 7,5 metros de tela aqui nesta parede. Geraldo, foi muito difícil. Como tu conseguiste resolver dentro do projeto aqui de interior este elemento tão forte aqui e que era eu não sei se uma exigência ou fazia parte do briefing deste proprietário? Exatamente, foi um pedido do proprietário, né? E a ideia, como ela é um elemento muito forte, o que eu fiz foi criar aí um móvel baixo, mas que reforçasse a ideia da tela, então ele é linear, né? E os móveis, eles são mais leves, então a própria mesa, que eu fiz ela toda transparente de vidro, as cadeiras são leves. A ideia foi criar um apartamento de um homem solteiro, então a ideia era trabalhar com essa identidade masculina, né? Então eu vim com a madeira de tom médio, que é o freijó, e o preto, né? O preto ele aparece no vidro do painel do LCD e na cozinha, no granito, na pastilha de vidro. E aí eu ainda tenho um verde bem seco, que aparece nas tintas, nos tecidos, e um vermelho para dar uma quebrada em alguns pontos, que são a almofada, o tapete. Aqui tem um trabalho também de gesso. Tem um trabalho de gesso, que ele é um gesso basicamente plano, com uma abertura na área do estar. Fizesse alguma iluminação dirigida, então? Tem uma iluminação para essa grande tela, né, que pontua essa grande tela e é dimerizada, então tu consegue controlar bem a iluminação exata. É um espaço bem enxuto e que eu tinha que aproveitar cada cantinho, né, então tudo é pensado para a gente ganhar tudo que o espaço pode oferecer. As paredes também são revestidas, né? Aqui assim atrás de vitrine. Exatamente, tem o espelho, né, que reflete a parte do jantar. A própria cozinha tem alguns painéis de madeira, no estar também tem, né, onde eu tenho uma planta que tem uma iluminação especial, né. Sobre o sofá tem um painel com 12 telas, que é de um outro artista, que é o Antônio Rodrigues, que ajuda a compor a sala. Ele gosta de telas, né? Com certeza, quadros. isso. Guilherme, o proprietário do apartamento, nos acompanhou durante a entrevista. Junto com Geraldo, mostrou a sua morada e falou sobre a intenção de pintar a tela. A ideia, quando eu conversei com o Geraldo, era realmente ter um elemento dentro do apartamento, né, a ideia da tela mesmo, que eu pudesse pintar e tivesse um pouquinho da minha identidade, das minhas características no projeto em si. Então o projeto acabou se desenvolvendo pela nossa conversa e em função da tela, né, de ter uma obra, um quadro, né, que é pintado em tela, né, com cores neutras e que pudesse compor a estrutura e todo o projeto elaborado pelo Geraldo. Guilherme, qual que é a técnica do teu trabalho aqui? Foi pintado acrílico sobre tela, né? Foi pintada a tela nesse apartamento mesmo, no chão. Na verdade, depois que a gente compôs e foi para a parede, que foi colocado o chassi.
E os tons dentro da linguagem do apartamento foi combinado esta questão da tonalidade? Foi. A ideia é que fossem cores neutras, né, que não ficasse, já que ela teria, né, esse tamanho, né, chegou ao tamanho de 7,5 metros, que não enjoasse, essa que é a ideia, e que a gente pudesse estar olhando e fazendo diversas leituras, né, sobre a obra que ficaria nessa parede. Geraldo, o layout aqui desse apartamento já era com a cozinha integrada com o jantar e o estar? Sim, já foi entregue pela construtora com essa ideia de cozinha americana. Tá? Eu fiz algumas alterações, que foi quebrar a parede entre a cozinha e a área de serviço, revestir as paredes de pastilha de vidro e mudei um pouco a disposição das peças da cozinha. Então o fogão veio em ilha, né? A posição da pia, da geladeira eu modifiquei um pouquinho. E a cozinha, assim como o apartamento, é sóbria, né? Tem essa característica masculina. Ficou muito bacana porque ela integra com essa linguagem aqui da sala, né? Exatamente, era essa a ideia, né? Para fazer a integração, nós trouxemos a mesma madeira, as mesmas cores, né? Então tu vê que é tudo uma coisa só. Ficou uma cozinha chique, assim, Isso, né? E a cozinha aqui, ela é realmente aberta, né? Aberta e super compacta, né? Isso que é o legal, assim. Resolve tudo muito bem e num espaço bem reduzido. Em relação também a este acabamento da lâmina de Frejó, né? Tem algum tratamento especial, já que é a cozinha? Exatamente. Na cozinha, ela foi um pouco... O acabamento que eles dão de pintura, ele foi um acabamento especial, um pouco mais reforçado, que é justamente para segurar o trabalho da cozinha, né? É também desenho teu, é marcenaria? O apartamento todo foi desenhado, a marcenaria, né? Então é tudo desenho meu aqui. Tá. E seguindo também nessa mesma linguagem, tem a área de serviço e toda a cozinha ela é revestida as paredes, né? Toda com essa mesma madeira. Com a mesma madeira, uma parte dela, uma parte de pastilha de vidro, mas é tudo... todas as paredes são revestidas. E a área de serviço também segue a mesma ideia, exatamente. Mas tem um acabamento bacana, né? Vai a mesma madeira, a mesma pastilha, o mesmo granito. Geraldo, a gente tem um elemento muito forte aqui também, além da tela, de tudo que a gente já comentou, que é a porta de entrada. A porta de entrada é preta. É uma ousadia isso? Isso, ela pedia ser preta, né? Para ajudar na composição do apartamento, né? Um apartamento de em torno de 60 metros quadrados, né? Que tem uma suíte mais um quarto. E que a gente ainda trocou vistas e rodapés e a porta, ela entrou nessa brincadeira. Obrigada pela entrevista. Obrigado. Vou mostrar o primeiro projeto aqui no nosso programa. Isso. Primeiro de vários, é isso, né? Isso, com certeza. Indústria de vidro e alumínio aposta em opções que vão desde a fachada de prédios à decoração de interiores. Acompanhe alguns lançamentos de uma feira realizada em Florianópolis.